Oi, gente. Mauro Cid entregou mais, confirmou o plano golpista de Bolsonaro e deu mais detalhes de participação de militares. E você pode estar se perguntando, mas peraí, ele não já fez uma delação premiada? Fez. E por ter feito delação premiada, o que acontece é o seguinte: a partir do momento que novas informações foram coletadas pela Polícia Federal com o depoimento de Freire Gomes, né? O Mauro Cid é obrigado a, já que ele fechou o acordo de delação, ao ser confrontado com as informações de Freire Gomes, acrescentar mais informações. Ou seja, a polícia tem o direito de ir até ele e dizer: olha, o Freire Gomes disse isso aqui. Você confirma isso daqui? E com base em que você confirma? E aí veio o que ele disse. E ele confirmou. Ele confirmou que o Freire Gomes, general Freire Gomes, falou para a Polícia Federal. O que significa que o cerco vai se fechando na prisão do Bolsonaro. O depoimento à Polícia Federal manteve a validade do acordo de delação premiada do tenente-coronel. Em depoimento à Polícia Federal, nessa segunda-feira, o tenente-coronel Mauro Cid confirmou a trama golpista de Bolsonaro às autoridades. Isso também está aqui, ó, nessa reportagem no UOL, mas como eu não sou assinante, eu não sou assinante da UOL, eu não tenho direito a ver. Então eu vou para a revista Fórum, onde a gente pode ver, né? Para manter seu acordo de delação premiada, ele precisava entregar para os policiais os laços que faltavam na trama golpista e confirmou mais passos dos militares na trama. Isso é importante porque isso deve levar, provavelmente, vários dos militares a serem presos também, não apenas o Bolsonaro, né? O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro iniciou seu depoimento às 15 horas e só deixou a sede da Polícia Federal depois da meia-noite, saindo do local em um carro de luxo vermelho. Ou seja, ele ficou ali 8, 9 horas, né, por aí. O acordo de Cid está assegurado, segundo a Polícia Federal, que conseguiu mais informações sobre a ação de diferentes militares no processo que visava acabar com a democracia brasileira, afirma uma reportagem do UOL. Essa reportagem aqui, que eu já falei para vocês. Para que seja válida a delação, ele também precisa apresentar provas ou o caminho delas. Segundo a lei da delação premiada, só é possível estabelecer benesses para a colaboração ao fim das investigações ao avaliar sua contribuição para o inquérito. Ou seja, a delação em si não é prova de nada. Mas quando ele apresenta, por exemplo, o celular dele com mensagens dele trocando com Bolsonaro e tal, ou a minuta golpista, e ele tem a confirmação que essa minuta golpista, ou que esse texto golpista, dois desses textos foram apresentados pelo Freire Gomes. Aí tem a fala do Freire Gomes dizendo: me apresentaram mesmo 2 minutas golpistas, com diferentes detalhes, e fui contra, né? O que é que o Mauro Cid delatou? Ele teria confirmado que esteve em um encontro com o então comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, da Marinha, Almir Garnier, e da Aeronáutica, Batista Júnior. Além disso, ele afirmou que a minuta do golpe foi produto de articulação de Felipe Martins, que apresentou o documento ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro chegou a pedir a alteração do documento para encaminhá-lo aos militares, ao comando das Forças Armadas. Cid disse que soube por Freire Gomes que Bolsonaro teria pressionado a cúpula militar a aderir ao plano golpista. O Freire Gomes foi contra o plano golpista, né? O da Marinha aqui, ó, cadê? Marco Antônio Freire Gomes foi contra, o da Marinha foi a favor do plano golpista, ele defendeu. Isso mostra que esse cara da Marinha aqui é para ser investigado, né? E o da Aeronáutica, Batista Júnior, meio que foi contra do plano golpista, mas não se posicionou muito, né? Até onde a gente sabe, né? Segundo a delação do Mauro Cid, né? Segundo a delação do Mauro Cid e segundo os depoimentos que a Polícia Federal está coletando. Por que isso é importante em termos dos militares? Porque isso sinaliza que, pela primeira vez na história do Brasil, talvez, eu sou obrigado a dizer talvez, eu gostaria de dizer, com certeza, os militares serão responsabilizados pelo seu golpismo, aqueles que foram golpistas, que não são todos, obviamente. O próprio Freire Gomes foi contra e agora está colaborando com a Polícia Federal, entregando todo mundo. Esse, com certeza, não vai ser processado, está sendo ouvido como alguém que está colaborando com as investigações. Mas pode ser que, talvez, pela primeira vez na história brasileira, militares comecem a ser responsabilizados
pelos seus planos golpistas e pelos seus crimes contra a democracia brasileira. Nunca é demais lembrar que o Brasil não teve os julgamentos públicos que aconteceram, por exemplo, na Argentina. O Brasil não teve punições para aqueles que cometeram crimes contra a humanidade durante a ditadura. Gente que torturou gente, né? Inclusive levando, tudo leva a crer, a morte de pessoas como Anísio Teixeira, um dos maiores educadores desse país. É muito triste isso, né? Josué de Castro foi um exilado da ditadura militar. Você não sabe quem é Josué de Castro? Ele foi talvez um dos mais... Ele foi um geógrafo, né? E um médico e uma figura muito singular, não é? E ele foi talvez uma das pessoas que mais evidenciou o problema da fome no Brasil. Vocês lembram que o governo Lula, o primeiro governo Lula, começa com o programa Fome Zero? Vocês lembram disso? É interessante lembrar. E a marca do governo Lula acabou sendo os programas sociais que combateram a fome. Josué de Castro era uma pessoa obstinada pelo combate à fome, um intelectual brilhante e que viveu e morreu no exílio por causa da ditadura militar. E os ditadores e os militares daquela ditadura que torturaram, que exilaram, que prenderam pessoas gigantes brasileiros, como Anísio Teixeira, como Josué de Castro, não foram punidos pelos seus crimes. Eles, no final do dia, eles iam visitar a família deles e ficavam no país deles, né? Não foram torturados nem nada. E eu não defendo que eles fossem, eu defendo que eles deveriam ter sido responsabilizados pela justiça brasileira quando o regime civil foi restituído. Era isso que o Brasil deveria ter feito, um ajuste de contas com seu passado. E já passou da hora, já passou muito da hora, para que aqueles que, sejam eles militares ou não, que atentam contra a democracia, que atentam contra direitos humanos, que conspiram com planos golpistas para prender os seus opositores políticos, na minuta golpista tinha defesa da prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive do Alexandre de Moraes. Pessoas que fazem isso, que agem assim, que procuram fazer isso, que tentam fazer isso, e que fazem e fracassam, que foi o caso deles, porque eles fizeram de tudo para realizar, só não conseguiram confirmar o golpe. Eles devem ser responsabilizados e pagar pelos seus crimes. Já passou da hora. E é o que eu tenho para dizer sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo.